Neste momento, nós estamos com o professor de Direito Constitucional, Júlio Hidalgo, para falar também sobre os desdobramentos do plenário do STF e sobre a CPI também da Covid-19. Oi, professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicole. Um prazer estar aqui com você e os seus ouvintes. Bom, a gente estava ouvindo agora o doutor Acácio também a respeito desse assunto e gostaria de começar a nossa conversa com a primeira pergunta que eu fiz para ele também. Qual que é a sua avaliação a respeito de como os ministros devem se posicionar, considerando ali o histórico, né, de votações do Supremo a respeito desse caso do ex-presidente Lula? Eles devem referendar o que já foi decidido pelo ministro Edson Fachin? Eu imagino que, considerando os precedentes do Supremo Tribunal, eles devem referendar o que o ministro Fachin já decidiu sobre a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. Certo. E o senhor também acredita que pode haver também uma reversão a respeito desse caso que está sendo julgado, ou essa deve ser a palavra final a respeito desse caso do ex-presidente Lula? Eu acho que essa deve ser a palavra final, sim. Eu imagino que eles devem seguir a decisão do ministro Fachin, lógico, não necessariamente todos, mas eu acredito que pelo menos a maioria deve seguir a decisão do ministro Fachin, sim. Perfeito. E em relação à CPI da Covid-19, professor, houve um grande debate, né? Ainda há esse grande debate a respeito se ela deve ou não ser instalada, se deve ser feita em relação presencialmente ou então virtualmente por causa da pandemia. Como que o senhor avalia essa justificativa, né, para não instalação da CPI nesse momento por causa da pandemia? Ela é válida? Realmente essa discussão toma um corpo maior, mais robusto? É diferente quando os senadores estão ali presentes presencialmente, né, e não virtualmente? Qual que é a sua avaliação a respeito? Olha, eu diria o seguinte, é óbvio que presencialmente seria melhor. Agora, seria melhor presencialmente também assistir aulas, fazer reuniões, né, uma série de outras coisas que nós, nessa situação de pandemia, estamos fazendo de maneira virtual. A nossa entrevista mesmo está sendo feita de maneira virtual. Talvez fosse melhor se fosse presencial. Talvez sim, mas hoje é o que nós temos com a pandemia. Então, eu não vejo nenhum óbice, nenhum impedimento para fazer uma CPI virtual. Me parece muito mais uma manobra, ou mais uma manobra, para tentar impedir o funcionamento da CPI, como foi estender a CPI, a investigação, a apuração do uso do dinheiro federal que foi para os estados e municípios. Eu não vejo nenhum problema em fazer uma CPI, que é simplesmente um processo investigatório de maneira virtual, as reuniões de maneira virtual, os depoimentos de maneira virtual, né? Eu mesmo sou advogado e amanhã eu tenho uma audiência virtual. Por que a CPI não pode ter também? Certo. O próprio Supremo também, né, está realizando toda essa discussão virtualmente. Exato. E, professor, em relação ainda a essa CPI da Covid, a gente sabe que já existiam ali as assinaturas mínimas, né, o número mínimo necessário de assinaturas para a instalação dessa CPI, que é solicitada principalmente pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim havia ali uma tentativa de protelar, né, a instalação dessa CPI, dessa comissão parlamentar de inquérito. Isso que o presidente do Senado fez, né, o Rodrigo Pacheco, de não pautar, de não instalar essa CPI logo que ela obteve o número de assinaturas necessários, isso de alguma forma é inconstitucional? Como que a gente poderia classificar esse tipo de atitude? Até porque a gente teve essa decisão do ministro Luiz Fux a respeito, né, da instalação da CPI recentemente, e tudo isso trouxe ali uma questão, mais uma vez, falando que o STF estava tomando uma decisão política, né? Como que a senhora avalia isso? Veja, é uma prerrogativa do presidente do Senado, e aliás é por isso que é tão importante o cargo de presidente do Senado, o cargo de presidente da Câmara, decidir a pauta, decidir o que vai à pauta. É lógico que o requerimento da CPI já estava parado há 2 meses, né? Já tinham as 27 assinaturas, 1/3 do Senado já tinha assinado em favor da abertura da CPI. E foi esse o argumento que o senador Cajuru e a senadora Alessandro Vieira usaram quando entraram junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse obrigado o presidente do Senado a instalar a CPI. E foi com base nesse argumento que o ministro Barroso concedeu uma decisão liminar, que é uma decisão provisória,
para que a CPI fosse instalada. Qual é o argumento, então? Quer dizer, o argumento é, o presidente do Senado tem liberdade para pautar, mas essa é uma liberdade que não pode impedir, né, o exercício de uma prerrogativa que está na Constituição, que é a abertura de uma CPI, já que havia 1/3 das assinaturas, né? A ideia é, 2 meses é tempo demais para você pautar um assunto tão importante, que você não paute no dia seguinte, que você não paute na semana seguinte, ok, mas 2 meses, segundo o ministro Barroso, isso beira ao descumprimento da vontade da Constituição, que é instaurar a CPI quando você tem o pedido, a solicitação de pelo menos 1/3 dos senadores. Foi essa a ideia. Certo. Bom, perfeito. A gente conversou agora com Júlio Hidalgo, que é professor de Direito Constitucional. Muito obrigada pela conversa e pelas explicações, professor. Uma ótima quarta, uma boa semana para você. Muito obrigado, uma boa semana para você e para os ouvintes também.